Na década de 70, um médium vinculado à doutrina espírita, com tarefas na área da pintura mediúnica, da psicopictografia ou pictopsicografia, procurou Chico Xavier em Uberaba, pedindo alguns conselhos a Chico Xavier. Ele pedia conselhos porque ele estava passando por dificuldades no desenvolvimento da sua tarefa mediúnica, de pintura mediúnica. E ele foi perguntar para o Chico: Chico, o que eu faço? O que eu faço, Chico? Porque me aparece um espírito francês, Monet, e existe uma tela que é da França, específica, de uma região que é caríssima. Me aparece um espírito holandês, Rembrandt, que me exige uma tinta que é vendida na Holanda ou em outro país da Europa, que é específica, que tem qualidade. E são instrumentos, ferramentas caríssimos. E eu não estou dando conta de gerar, de pagar do meu bolso esses utensílios para a pintura mediúnica. E não é só isso, Chico. Os espíritos não me dão sossego. Os espíritos me procuram na fila do banco, me procuram todo dia, de manhã, na hora do almoço, de tarde, no serviço. Eu não sei mais o que fazer. Chico Xavier respondeu o seguinte: você precisa disciplinar os espíritos, disciplinando a sua mediunidade concomitantemente. Ofereça um tempo que você tenha disponível para a tarefa dos espíritos. O tempo que você puder oferecer. Se for 1 hora semanal, que seja 1 hora. Se for 2 horas, que sejam 2 horas. No horário que não afete o seu trabalho de conquista do pão material. No horário que não afete o seu trabalho de conquista do pão material. Mantendo a sua tarefa mediúnica totalmente gratuita. Totalmente gratuita. E quando o espírito aparecer para você fora do horário, diga mentalmente a ele, mentalmente, para não passar uma ideia de pessoa maluca. Aquela pessoa que conversa sozinha na fila do banco, que fala, eu estou recebendo espírito, né? Que é uma coisa totalmente inconveniente e totalmente sem propósito. E que passa uma imagem de pessoa perturbada. E muitas vezes é o caso. Porque não sabe lidar com a própria mediunidade. Então, mentalmente você diga, não é hora disso, tem um horário fixo. E não atenda. E se eduque educando os espíritos. Dessa forma, você só atenderá os espíritos nesse horário que você pode oferecer. Com relação ao material, adquira o material que você consegue adquirir. Telas brasileiras mesmo, tintas brasileiras, você vê quais são as que estão mais em conta, faça uma vaquinha, faça campanha, veja na sua equipe do seu grupo espírita quem pode ajudar, o que o grupo, você e o seu grupo podem arcar, e ofereça esse material. Se isso não estiver bom para o espírito, que ele procure outro médium, ou que ele procure outra atividade, porque o espírito não é obrigado, e você também não é obrigado a se sujeitar aos caprichos do espírito. Foi um conselho muito interessante. Foi um conselho muito interessante. Porque o tempo passou e esse médium acabou se desvinculando da doutrina espírita e defendendo o uso dos recursos materiais que advêm da mediunidade. Essa questão é uma questão muito grave. É uma questão muito grave. É um ponto de honra da doutrina espírita. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo Dai de graça, o que de graça recebeis,
Kardec pergunta isso. E se o médium estiver passando por graves situações econômicas, estiver muito debilitado, muito necessitado materialmente? E a resposta: que ele faça uso de quaisquer outros recursos possíveis, menos da mediunidade. Dando a entender que, se em último caso, que ele largue a mediunidade, mas que ele não use da mediunidade para se manter. Que ele faça uso de quaisquer outros recursos possíveis, que sejam éticos, que sejam morais, mas que não faça uso da mediunidade. Essa questão é engraçada, porque ela é tão básica na doutrina espírita, ela é tão clara, límpida, é um ponto tão pacífico do ponto de vista da estrutura doutrinária, que a gente fala com naturalidade e não se dá conta, e nem valoriza nos nossos estudos. Mas nós percebemos que, vira e mexe, a questão do dinheiro acaba afetando a qualidade do nosso trabalho de origem espiritual. O caso do dinheiro, da mediunidade remunerada, é o caso mais grosseiro. Mas existe outros tipos de remuneração. Existe a remuneração dos presentes, que é mais sutil. O médium se torna célebre, se torna famoso, ganha notoriedade, ganha reconhecimento e, obviamente, é um médium espírita. Se for médium espírita, não recebe. Mas ele começa a receber presentes. E, num primeiro momento, ele aceita os presentes, porque seria uma grosseria, uma indelicadeza não aceitar. Só que, quando o médium ganha uma notoriedade, um nível de reconhecimento muito grande, o número de presentes pode aumentar. Não é um presentinho, uma lembrancinha uma vez por ano. Pode ser um número muito maior. E aí pode haver indiretamente uma remuneração pelo trabalho enquanto médium. Temos que estar vigilantes. Divaldo Pereira Franco diz que no Nordeste tem um ditado, na análise dele, Encontro com Dirigentes Espíritas, é a fonte, que ele diz, é um ditado muito feio, mas muito verdadeiro. A madrinha da tropa leva a primeira pedrada. A madrinha da tropa leva a primeira pedrada. Quem vai na frente paga o preço. Nada de mediunidade com exibicionismo, diz Divaldo. Nada de querer ser aquele que é aplaudido, aquele que é reconhecido, porque a pessoa paga o preço espiritual desse reconhecimento. E a maioria de nós não está preparado para tamanha pressão. Divaldo continua essa análise dizendo o seguinte: quanto mais famoso, quanto mais célebre se torna um médium, assim como o trabalhador espírita, nas outras áreas, o escritor, o doutrinador, o dirigente de centros, e principalmente de centros maiores, em cidades de maior porte, centros grandes que têm notoriedade, quanto mais o trabalho ganha repercussão, mais aquele trabalhador se torna cobrado por encarnados e desencarnados. Mais ele se torna cobrado por encarnados e desencarnados. É natural, porque ele se torna visto, comentado, criticado, analisado, elogiado, e gera curiosidade dos encarnados que não conhecem, dos desencarnados que não conhecem. A pressão espiritual é muito maior. A vigilância em cima dos seus passos é muito maior. Então nós temos que tomar muito cuidado, porque esse problema da remuneração, mesmo que não seja a mais grosseira do pagamento, ele existe. Daí Chico Xavier recebia um presente e já passava na mesma fila que ele recebeu, aquela fila de necessitados enorme. Então ele recebia um relógio, dali a pouco chegava uma pessoa, igual aquele famoso caso, que ia tomar o remédio, mas não sabia que horas era, porque não tinha relógio, ele já entregava o relógio. Independentemente do valor material do relógio, da beleza de arte do relógio. Não que o Chico desvalorizasse, ele era uma alma sensível do ponto de vista da beleza, das artes e dos gestos, mas é uma área muito tênue e ele sabia disso. Ele sabia disso. Então ele sabia que a vida dele era de doação.
quem fez algo de bom para ele, quem deu uma lembrança, não haveria de ficar chateado com ele. Porque se ele fizesse assim com todos, todo mundo identificaria esse padrão vibratório. E ele manteria a tranquilidade da consciência dele. Porque senão começa a ver o mercado do presente. Começa a ver o pagamento via presentes. Porque oficialmente o indivíduo não aceita pagar de forma remunerada. Aconteceu com Daniel Douglas Home, o maior médium, considerado o maior médium de meados do século XIX. Daniel Douglas Home era um médium extraordinário. Mais de 50 vezes ele levitou a 1,50 m de altura. Né? E às vezes até mais disso. Algumas vezes chegando a 2 metros. William Crookes e outros pesquisadores relatam isso com riqueza de detalhes. Arthur Conan Doyle, História do Espiritismo. Gabriel Delany, o Fenômeno Espírita, e também em outras obras, o Espiritismo perante a Ciência, comenta sobre esse extraordinário médium, Daniel Douglas Home. Daniel Douglas Home, ele não aceitava a remuneração, mas aceitava o carinho, aceitava a proteção, gostava de estar nos meios das pessoas finas e distintas, e eventualmente recebia presentes. Então é uma área perigosa, Mas, saindo da remuneração propriamente dita, saindo do presente, nós chegamos no elogio. O elogio toca numa área muito complicada, a vaidade. O elogio barra admiração toca na nossa vaidade. E não é só isso. Muitas vezes nós queremos um reconhecimento social em função do nosso trabalho espiritual, o que é perigoso. Olha como a questão é sutil. Eu recebo elogios, eu recebo admiração, não recebo presentes, não recebo remuneração, mas recebo elogio. Isso massageia meu ego. Eu recebo elogio, porque pressupostamente o meu trabalho doutrinário tem qualidade. As pessoas criam amizade, naturalmente. As pessoas chegam sorridentes, amigas, porque gostaram do meu trabalho doutrinário, porque se sensibilizaram, porque aprenderam alguma coisa de doutrina. E criam aquela simpatia, aquela amizade. Mas que seja uma amizade desinteressada. Que seja uma amizade verdadeira. Que essa amizade não destoe em vantagens indiretas de caráter material. E que a gente não descambe no elogio, para que o elogio não afete o médium negativamente. O elogio, a vaidade, o reconhecimento social. Cuidado, toma cuidado. É claro que essa questão do elogio ela é muito sutil, e nós temos que ter o bom senso. Aristóteles e Buda já afirmavam, nada, né, a virtude está no meio termo, né, a busca do bom senso. Então vejamos, às vezes a gente combate o elogio, temos que tomar cuidado, a gente combate o elogio, mas a nossa língua é ferina. A gente destrói tudo que é trabalhador, tudo que é trabalho, a gente critica tudo e todos, sobre todos os aspectos. Não, peraí, vamos com calma. Elogiar, um elogio, um reconhecimento positivo, é interessante sim, por que não? Um trabalho bem feito, parabéns, o trabalho foi muito bem feito. Porque se a gente não tiver um pingo de reconhecimento nas nossas atividades, nós não saberemos se a atividade é boa ou ruim. Se eu começo a cantar no chuveiro e tem uma voz horrorosa, se ninguém me fala que essa voz é horrorosa, eu não vou saber, porque para mim ela é muito boa. Eu canto e fico feliz e estou me sentindo muito bem. Se a pessoa começa a falar assim, olha, tua voz é bonita, olha, tua voz é bonita, olha, tua voz é bonita, eu começo a falar, será que é mesmo? Se for o caso, que não é o meu caso, obviamente, se não for o caso, a pessoa começa a falar assim, nossa, os outros gostam da minha música, então de repente ela pode até ser um cantor amador, né? Porque ela tem uma voz bonita. Aquele ditado chinês, o cavalo ganhou uma vez foi sorte, ganhou duas foi coincidência, ganhou três aposte no cavalo. Né? Então às vezes acontece
4, 5, 6 vezes, então você percebe que aquilo ali tem algum conteúdo. E às vezes as críticas são muito duras. E aí nós temos que ter a consciência, a humildade, com personalidade, com inteligência, para analisar a crítica, para analisar o elogio, para saber se tem algum conteúdo mínimo, que a gente faz jus. Para avaliar o conteúdo da mensagem, não para se achar melhor do que ninguém, nem pior do que ninguém. O apóstolo Paulo diz, sou o mesmo, na abundância e na miséria. Então, muitas vezes nós fazemos análises críticas, que não são boas, que são duras. Então a gente tem que diminuir isso aí. Mas sem perder a lucidez em relação ao que está certo e o que está errado. Porque quando Jesus diz, você conhece a árvore pelos seus frutos, pressupõe uma análise. Mas não pressupõe uma condenação. Não pressupõe eu me colocar na posição de Deus e já dar punição. Isso é julgar. Isso eu não julguei para não ser julgado. Porque eu não sei todo o contexto que levou a pessoa a cometer aquele erro. O histórico espiritual de encarnações passadas, as pressões espirituais que ela sofreu, isso já é muito complexo. Então qualquer análise minha vai ser uma análise muito superficial. E na grande maioria das vezes equivocada. Então não entrar no julgamento. Mas fazer uma análise do mérito da ação, sim. Porque é através dessa análise que eu vou selecionar quem é referência para mim. Haverá falsos cristos e falsos profetas. Se eu não analisar as ações, porque reconhece a árvore pelos seus frutos, se eu não analisar as ações, como é que eu vou saber quem que é o Cristo verdadeiro e quem que é o falso Cristo? Quem que é o profeta verdadeiro e quem que é o falso profeta? Eu tenho que ter lucidez. Então é ser bom sem ser bobo. É ser lúcido sem ser ingênuo. É ter a noção. Mas não rejeitar emocionalmente no nosso coração a pessoa que não tem o comportamento que nos apraz. Que a nossa consciência aprova do ponto de vista ético, moral e espiritual. Então vejamos. Elogiar eventualmente, mas não cair no vício do elogio. Mas também combater o vício da crítica. Então, dessa forma, todas as tarefas espíritas são tarefas gratuitas. É importante que isso fique muito claro. Todas as tarefas espíritas são tarefas gratuitas. Não ter remuneração de qualquer espécie é fundamental. É fundamental. Para a gente ter um mínimo de consistência espiritual, um mínimo de valor na nossa tarefa. Porque com todo o respeito que alguns religiosos de outras denominações nos merecem, muitos religiosos têm dificuldade de se desvincular das suas próprias religiões, porque se no alto da vida, no alto da carreira, ele fala assim, não, está errado isso, o espiritismo está certo, esse princípio está errado, eu não concordo com isso, eu não vou pregar mais aquilo que eu não acredito, que eu estou ensinando errado, eu já cheguei à conclusão que isso é errado. Poucos vão negar, porque o indivíduo é profissional da religião, é um profissional religioso, então ele desenvolveu uma carreira naquela religião. Então se em algum momento ele achar que ele está errado, ele não pode mudar de opinião. Porque se ele mudar de opinião, ele é mandado embora, ele é demitido, ele é excomungado, ele é expulso, ele perde o cargo, e ele vai fazer o que da vida? Ele não tem o sustento. O espírita, como ele tem uma atividade totalmente gratuita, no ideal superior, no estudo constante, se um dia um trabalhador espírita achar que está errado o espiritismo, ou que um ponto está errado, ele se afasta. Porque ele não tem nenhuma amarração material naquele trabalho, só o compromisso espiritual. Agora, muitos em outras denominações transformam a religião na profissão. Então o cara está, digamos, em religiões que podem casar e ter filhos, ele mantém a família com aquele salário. Se ele pregar alguma coisa que a religião, que a chefia da religião não permite, ele vai ser demitido. E se ele for demitido, ele não mantém o sustento das crianças. Olha que absurdo. Na doutrina espírita nós temos liberdade total de consciência. Por isso que nós temos desinteresse total. Desinteresse total. A nossa convicção é espiritual. Até porque os ganhos espirituais fazem com que indiretamente, mas bem diretamente, a gente tenha ganho material. Isso eu não estou falando de uma aberração. É Jesus. É Jesus. Porque Jesus diz, procurar em primeiro lugar o reino dos céus e tudo mais lhe será dado por acréscimo. Mas que não seja essa a busca do camarada. Que ele não trabalhe conectando. Porque aí ele já está no seu coração comercializando a sua fé.
Isso é um ponto central. Por isso Jesus foi tão enfático. Guardai-vos dos religiosos, que a pretexto de longas preces, dos escribas e dos fariseus, que a pretexto de longas preces, devoram as casas das viúvas. E o apóstolo Tiago ensinou o que fazer. Jesus falou o que não era para fazer. E o apóstolo Tiago, obviamente, aprendeu com Jesus, ensinou o que era para fazer. Porque ele diz, o apóstolo Tiago, porque a religião pura é essa, religião pura, visitar os órfãos e as viúvas nas suas necessidades. Então ninguém deve se aproximar do trabalho religioso para ganhar vantagem de cunho material. A pessoa deve se aproximar do trabalho religioso para perguntar a si mesmo e ao grupo: no que eu posso ser útil? Aonde eu posso ajudar? Olha, eu estou sem condições de ajudar materialmente, mas eu vou ajudar no meu trabalho. Está precisando de uma faxina nesse centro? Porque centro também é limpado, né? Tem gente que acha que não. Você precisa de alguém para fazer uma faxina no centro. Senão fica uma imundice. Tem alguém para pagar a conta de água, a conta de luz, tem alguém para varrer o centro. Tem algum trabalho de assistência social? Eu poderia contribuir com esse trabalho. Tem um lanche das crianças na evangelização? Tem um trabalho de auxílio a famílias carentes, cuja sindicância identificou que são realmente carentes e que o centro dá um apoio material junto com o apoio espiritual? Então eu vim aqui para ajudar. Então é uma atitude honesta. É uma atitude honesta. Melhor do que a pessoa se enganar e sujar a imagem da doutrina espírita fazendo um uso do indébito do termo espírita. Então, é igual de vez em quando acontece. Um médium começou a cobrar. Ou o médium começou a usar os direitos autorais da sua obra. E a obra está vendendo muito, ele está ficando rico. E aí? Ele diz que ele deixou o espiritismo. Excelente. Pelo menos ele está minimamente coerente. O espiritismo pressupõe mediunidade gratuita. Se a mediunidade não for gratuita, não é mediunidade espírita. Não é mediunidade com Jesus. Então que a pessoa se afaste do espiritismo mesmo. Ela está sendo coerente. E aí o fato dela cobrar vai ser algo que ela vai ter que ver com a consciência dela e com a consciência cósmica no momento dela, como todos nós, vamos ter que dar conta de nós mesmos a Deus. Mas pelo menos não está sujando a imagem do espiritismo. Agora, o pior é quando a pessoa cobra, ainda usa de um artifício para se dizer médium espírita. O que é uma violência contra a doutrina e implica em graves responsabilidades. Porque o primeiro caso já é um caso gravíssimo em termos de responsabilidade, mas o segundo é pior, porque ainda está sujando a imagem da doutrina. Nesse sentido, Leon Denis diz: o espiritismo será aquilo que os homens fizerem dele. Os espíritas, em primeiro lugar, mas também as pessoas que estão em torno do espiritismo. E tem os adversários do espiritismo esperando esse gesto de pessoas invigilantes para atacar a imagem da doutrina, que não tem nada a ver. Então, mediunidade gratuita, trabalho espiritual totalmente desinteressado e com qualidade doutrinária. Porque uma vez eu cheguei num centro que eu frequentava, no Vale do Paraíba, morei 2 anos no Vale do Paraíba, eu cheguei num centro e havia uma pintura mediúnica. E com um nome famoso, assinado. Rembrandt. E a pintura era uma coisa horrorosa. Era uma coisa horrorosa. Muito ruim. Muito ruim. Eu falei assim, mas é uma pintura mediúnica? É uma pintura mediúnica. E vocês acreditam que é Rembrandt mesmo? Acreditamos. Eu falei assim, mas escuta, vamos raciocinar. É um exercício do médium, que é válido. É válido. Porque ninguém vai começar na mediunidade e vai se tornar um Chico da noite para o dia. Eu quero ser Chico Xavier. Tudo bem, você tem direito. Um dia nós vamos chegar, vós sois Deus, tudo aquilo que eu faço e muito mais vocês poderão fazer. Um dia, o indivíduo pode ser um médium psicólogo como Chico. Agora vai gastar muito tempo. Mas um dia ele pode ser, não é? É lei de evolução. Agora, se a pessoa está exercitando, perfeito. Mas que ela não coloque
no salão da casa espírita para divulgar. Porque chega um leigo e fala, olha como os espíritos são ignorantes. Eles acreditam que essa pintura é do Rembrandt. Uma pintura que uma criança desenharia melhor. Então aquilo ali está fazendo a propaganda contrária. Porque eles vão falar assim, puxa vida, eles acham que isso é Rembrandt? Pelo amor de Deus. Uma coisa horrorosa, um desenho horroroso. Então que guarde, que fique guardado. Olha, nós temos exercícios mediúnicos. Porque o Chico Xavier queimou malas de psicografias. Divaldo Pereira Franco queimou malas de psicografias. Raul Teixeira queimou malas de psicografias. Dona Ivone do Amaral Pereira perdeu uma série de psicografias, que ela não publicou tudo. E às vezes a gente quer publicar tudo. E aí coloca para expor o trabalho mediúnico do centro. Está expondo pejorativamente a casa espírita. Porque você vê aquilo e você fala, meu Deus, é claro que não é Rembrandt. Ou se for Rembrandt, o médium não tem a mínima habilidade mediúnica para filtrar aquele pensamento. E aí? E aí uma pessoa que entende de arte e que é um pouco cética, ou que está querendo conhecer o espiritismo, vai falar assim, os espíritos são ignorantes. Esse é um dos motivos para que muitos autores espirituais utilizem de um pseudônimo. Porque quando ele percebe que o médium não tem as matrizes mediúnicas, as matrizes anímicas, para que na filtração mediúnica ele consiga imprimir o estilo que é peculiar, característico e que tornou aquele nome famoso, ele não usa. Porque ao contrário daquela obra ajudar as pessoas a se convencer da imortalidade da alma, aquela obra vai ser utilizada para denegrir a doutrina e gerar mais ceticismo dos estudiosos. Porque você usa um nome famoso, que tem um perfil, que tem um estilo, e aquela obra não tem nada a ver com aquele estilo. Então, às vezes a obra tem um conteúdo significativo, mas aí ele usa um pseudônimo. Porque como ninguém sabe quem é aquele autor, o importante é o conteúdo da obra. Quando o espírito, além do conteúdo, quer pelo seu nome comprovar a imortalidade da alma, mostrando que ele está vivo, o médium tem que ter as condições de filtrar o pensamento. Então, a forma, o conteúdo, a forma e a qualidade. E muitos dizem que é o outro raciocínio. Ah, mas essa obra está horrorosa, mas foi doada para a caridade. Mas não tem conteúdo, não tem forma, está pessimamente escrita. Só porque vai doar para a caridade, não justifica o valor, não justifica a venda da obra. Você divulga uma informação equivocada só porque está doando para a caridade? Não. Isso é o de menos. Então vamos fazer uma vaquinha para ajudar os trabalhos de assistência material. Então mediunidade tem que ser gratuita, totalmente desinteressado e humilde. Aí eu quero publicar, então que eu tenha qualidade para publicar. Para que a gente esteja desvinculado de todo interesse material e para que a gente trabalhe com qualidade. Para que a nossa contribuição seja para o bem. Que a gente faça pouco, faça menos, mas faça melhor. É claro que a gente faz muito pouco, então a gente tem que tentar fazer mais e melhor, mas que a gente tenha humildade para tentar não receber nada, direto ou indiretamente, de cunho material, mas também oferecer um mínimo de contribuição no campo do bem, para que o nosso trabalho não prejudique, em primeiro lugar não prejudique, e minimamente ajude de forma efetiva o trabalho de Jesus.